Os jogos antigos são normalmente caracterizados por sua dificuldade alta, mas também por serem jogos autênticos e carregarem uma identidade única, seja devido às limitações dos consoles da época ou pela criatividade dos desenvolvedores. Esse é o caso do Mega Man, jogo lançado em 1987. Esse é um jogo que eu joguei bastante desde que eu era pequeno e por conta disso eu fui aprendendo cada vez mais sobre o jogo, como decorar as fases, onde os inimigos aparecem, qual arma usar e etc. E nesse vídeo eu queria contar a minha experiência com o jogo. Então eu espero que gostem e sem mais delongas, bora começar! Dando um resumo da história, haviam dois cientistas chamados de Dr. Light e Dr. Willy. Na verdade é Wily, mas eu sempre chamei ele de Dr. Willy mesmo. O Dr. Light criou 6 robôs para auxiliarem em diversas áreas, como construção, incineração, elétrica, geleiras e etc. O Dr. Willy tinha muita inveja do brilhantismo do Dr. Light, e em determinado momento ele rouba e reprograma esses robôs para causarem o caos. Nisso, o Mega Man, um outro robô criado pelo Dr. Light para auxiliar em tarefas domésticas, se oferece para impedir a destruição causada por esses robôs. Isso nos leva ao início do jogo, em que temos a opção de escolher entre os 6 robôs para enfrentar. O jogo não te conta isso, mas aqui temos um sistema que é baseado no pedra, papel, tesoura, sabe? Onde uma determinada arma é mais forte contra um certo robô. O problema é que todas as outras armas parecem que são fracas, mas tudo bem. Aqui, normalmente, eu sempre começo pelo Gutsman, que é esse gordão aqui, porque eu acho ele um dos robôs mais simples de se derrotar com a arma padrão do Mega Man. A fase do Gutsman se passa em uma espécie de pedreira ou área de obras cheia de cavernas e pedras. Afinal, ele foi um robô construído para ajudar nesse tipo de coisa mesmo. E logo de início tem essa parte incrivelmente chata de se passar, que tem essas plataformas que te exigem pulos muito precisos para ir de uma para outra, além de ter uns buracos em que a plataforma meio que se abaixa e você tem que pular esses buracos também. Como se não bastasse, se você só pular sem ir para o lado que a plataforma está indo, o Mega Man simplesmente pula e fica estático no ar, mas a plataforma continua se mexendo para frente ou para trás, e você simplesmente cai no precipício. Essa pra mim já é a parte mais chata de toda a fase, logo no início, porque depois dela a gente passa por alguns inimigos que morrem com um tiro e por esse outro robô construtor que atira esses machados. Até chegarmos nessa parte com esse desentupidor gigante. Pelo menos parece um desentupidor, né? Que te arranca muita vida se encostar em você. O chefe dessa fase eu acho bem simples, como eu falei. Você só precisa acertar a hora de pular e de atirar. Não que isso seja fácil, porque nada nesse jogo é fácil, né? Mas não tem muito segredo. Ele basicamente faz 2 movimentos. O primeiro é ele pular e quando ele chegar no chão ele faz tudo tremer. Isso deixa o Mega Man atordoado. E o segundo é cair uma pedra gigante na mão dele e ele arremessar em você. Para evitar que o pulo atordoe o Mega Man, você precisa pular logo antes do Gutsman tocar o chão. E para desviar da pedra, um pulo para frente no momento certo já é o suficiente. Mas mesmo assim dá para passar ele numa boa com a arma padrão. Ao derrotarmos ele, conseguimos a arma dele, que nos permite jogar pedras iguais às que ele joga que estiverem pelos cenários. Depois de derrotarmos o Gutsman, vamos para a fase do Cutman, que é esse robô que se parece com um coelho. Eu tenho a impressão que a fase dele é uma das mais longas do jogo, mas ela não é tão difícil depois de pegar o jeito. Ela não tem nenhuma parte como as plataformas da fase anterior, são mais inimigos tentando te matar mesmo. Normalmente eu divido essa fase em 3 partes. A primeira é a parte com esses canhões, eu acho que seriam canhões, sei lá, que ficam atirando para vários lados. Tem partes que tem vários deles, então para você ser acertado é muito fácil. A segunda parte tem esses olhos que ficam indo de um lado para o outro. Eu acho essa parte mais tranquila que a primeira parte, porque os olhos ficam literalmente indo de um lado para o outro e de cima para baixo. E a terceira parte consiste em uma descida com esse bicho que fica atirando para todos os lados.
Ah, e quando você chega lá embaixo, vem outro daqueles desentupidores chatos que te arrancam muita vida. Uma coisa que não falei desses desentupidores é que eles não fazem nada além de pular. Só que tem dois pulos diferentes deles, um alto e um baixo. Eu sempre fico torcendo para eles darem o pulo alto, porque dessa forma você consegue passar por baixo deles sem tomar dano dessa m. Chegamos agora no Cutman, e ele é bem mais rápido que o Gutsman. Aliás, a maioria dos robôs são mais rápidos que o Gutsman, eu acho. Mas os ataques do Cutman podem ser muito chatos, porque ele se aproxima e joga a tesoura que ele tem na cabeça em você, e dá um mega pulo indo pra cima de você também. A minha tática aqui consiste em usar o poder do Gutsman para pegar essas pedras e jogar nele quando ele estiver no chão ou quase caindo no chão. Se você acertar as duas pedras, já era, você venceu. Se não conseguir acertar, vamos precisar da arma padrão do Mega Man mesmo, porque no cenário só tem duas pedras para usar. O segredo é não parar de atirar enquanto desvia da tesoura, porque assim você não dá muitas brechas para ele pular para cima de você. Ao derrotarmos ele, conseguimos a arma que faz com que o tiro do Mega Man vire essa tesoura que funciona como um bumerangue. Nosso próximo desafio é o Elecman, que particularmente é o robô que eu mais curto aqui em questão de design e poder. Mas a fase dele é uma p... Essa é uma fase que segue quase inteira como se fosse uma subida, o que passa a sensação de ser a fase mais extensa do jogo, pelo menos na minha opinião. Logo de início tem esses aspiradores de pó aqui que são muito chatos, mas felizmente a arma do Cutman consegue destruir eles. Outro inimigo muito chato são esses robôs que vêm flutuando quando você está subindo alguma escada. Eles lançam dois raios que te derrubam e fazem você ter que começar a subir tudo de novo. Outra coisa bem irritante é que essa é a primeira fase com essa mecânica de plataformas que ficam aparecendo e sumindo, e você tem que decorar a ordem que elas aparecem para avançar. Nossa, muito chato isso. Também temos algumas partes que exigem pulos bem precisos, senão... Nessa fase temos também um poder extra para o Mega Man, que é esse treco aqui. Porém, ele fica atrás de 3 dessas pedras que só conseguimos tirar com o poder do Gutsman, então é bom já termos pegado a arma dele aqui. Esse poder permite ao Mega Man criar plataformas próprias para ele pular, e é bem útil em algumas fases e até obrigatório em outras. Ao final da fase, ainda temos duas coisas bem irritantes. A primeira é o nosso querido desentupidor de privada de novo, e dessa vez quase não tem tempo de atirar nele ou de passar por baixo. E a segunda é esses corredores cheios de choque, em que você precisa passar muito rápido, porque senão você leva dano e ainda cai da escada tendo que recomeçar a subir de novo de algum ponto mais abaixo. Essa sem dúvida para mim é a fase mais difícil do jogo. O chefe dessa fase é o Elecman, e ele realmente é ligado no 220. Só de chegar na arena dele, ele já vem correndo para cima de você muito rápido e atira o poder de raios dele também. A tática que eu uso aqui é meio suicida, porque eu quase sempre tomo dano para ele. Antes de chegar nele, eu já fico com a arma do Cutman equipada e logo de início já atiro uma tesoura para cima dele. E como ela funciona como bumerangue, eu torço para ela causar dano na volta também. Se isso acontecer, basta atirar e acertar mais uma vez nele que você já consegue derrotá-lo. Se não, a minha tática se baseia em atirar com a arma do Cutman como se não houvesse amanhã. Ao derrotarmos ele, pegamos a arma mais legal do jogo, na minha opinião, em que o Mega Man atira alguns projéteis de raios. Esse poder é muito foda, tá doido. Depois do Elecman, vamos para a fase do Iceman. Essa fase era a que eu mais tinha dificuldade quando era pequeno. Deve ser por causa do efeito de gelo que ela tem, que o Mega Man fica deslizando por um tempinho até parar. Não tem jeito, fase de gelo e de água em jogos antigos são as mais difíceis mesmo. Na verdade, o começo dela é bem de boa se comparado com o restante, onde você vai apenas avançando, até chegar nessa parte com esse aspirador de pó chato, e mais uma vez essas plataformas onde você precisa decorar um padrão. Tem mais de uma dessa parte aqui nessa fase.
E como se não bastasse, tem essa parte que é basicamente um precipício com vários inimigos que servem como plataformas. Porém, aqui eu utilizo pela primeira vez o poder de plataformas que a gente pegou na fase do Electman, pois ele facilita demais. No final dessa fase, mais uma vez, temos esse desentupidor do caramba aqui. E depois dele é só passar pelo corredor final e chegamos no chefe da fase. E o que a fase do Iceman tem de difícil, o chefe tem de fácil. Resumindo, os movimentos dele são ir um pouco para trás e atirar uns projéteis de gelo em você em 3 alturas diferentes. Mas se você simplesmente equipar a arma do Electman e ficar parado atirando nele, você já consegue ganhar. Sério, é só acertar 3 tiros nele sem praticamente você se mexer que você passa. Ao derrotar ele, a gente consegue a arma que nos permite atirar projéteis de gelo. A fase do Fireman tem esse aspecto avermelhado em alusão, olha só que interessante, ao fogo. Não é à toa que no decorrer da fase dele tem fogo de tudo quanto é tipo. Seja em labaredas saindo do chão, lasers de fogo ou então esses bichos de fogo que ficam flutuando no ar. Isso sem falar do fogo abaixo da fase também. Também tem essa outra queda de fogo que eu normalmente uso o poder da plataforma para desviar, porque eu não sei como passar isso aqui sem perder vida. Uma interação legal que dá para fazer nessa fase com o poder do Iceman é que dá para congelar o fogo que sai do chão. Isso aqui eu acho bem legal. O Fireman é um chefe que eu admito que eu não tenho tática nenhuma, a não ser ficar pulando os tiros de fogo que ele lança e atirando com o poder do Iceman. Sério, acho que eu nunca passei dele sem tomar nenhum dano. Alguma hora eu sempre acabo acertado e é isso. E agora vamos para a última fase dos 6 robôs que temos, que no meu caso é a fase do Bombman. Eu curto a estética dessa fase, com esses círculos no fundo, dá um ar meio futurista para a fase. No geral, a fase tem essas bombas aqui em alusão ao Bombman, e mais alguns outros inimigos. Mas aqui o que mais me irrita são essas estacas que ficam no chão, que se você encosta nelas, elas te matam instantaneamente. E esse Power Ranger verde que fica com esse escudo e te atirando. Mas nele pelo menos dá para usar o poder do Iceman para ele congelar e em seguida trocar para o tiro normal do Mega Man e ficar atirando nele. Enfrentar o Bombman não é difícil, e muita gente começa pela fase dele ao invés da fase do Gutsman, porque dá para vencer ele bem fácil também com a arma padrão. Basicamente ele tem 3 movimentos: pular, pular mais alto e atirar bombas. Mas as bombas que ele atira são bem lentas e você consegue ter um tempinho para conseguir desviar. Para resumir, é só não ficar parado no mesmo lugar que você consegue derrotar ele fácil. Com os 6 robôs agora derrotados, desbloqueamos uma nova opção, que é o Dr. Willy. E aqui começa uma série de fases bem desafiadoras até chegarmos no chefe final. Na primeira fase já somos recebidos por alguns daqueles desentupidores de privada chatos, o que dá uma prévia do quão difícil a fase vai ser. Mas podemos usar o poder do Iceman para paralisá-los e passar por baixo deles. Ainda mais no início da fase, temos algumas partes que já deixam claro que precisaremos utilizar os poderes que pegamos, ou não vamos avançar. Também temos algumas partes com aquelas estacas de novo, onde caiu já era. Temos o auxílio do poder da plataforma do Mega Man para passar essa parte. O que ainda assim não deu muito certo quando eu estava gravando, né? Mas enfim. E além de tudo, temos uma parte depois dessa em que é obrigatório o uso do poder de plataforma para passar.
E o que acontece se você não tiver poder suficiente? Bem, você vai precisar ficar voltando no cenário anterior e pegando essas pedras azuis para recuperar o poder até você ter o suficiente para passar. E ainda pode ser acertado por um dos tiros dos inimigos que estão ali. Então, boa sorte nessa parte. O chefe dessa fase se chama Yellow Devil, e ele consiste em um monstro de massinha que te ataca, transformando o próprio corpo em várias partes, e indo de um lado para o outro da arena. Você precisa desviar de todos os tiros e esperar ele se formar por completo, para então ele abrir o olho e te atacar com um tiro. Nessa hora em que ele abrir o olho, você precisa atacar o olho dele. Esse chefe é incrivelmente difícil e muito demorado de se derrotar, o que, junto com a fase dele, torna essa fase mais difícil do jogo, incluindo as fases do Dr. Willy também, na minha opinião. Mas tem um macete na luta contra ele que é simplesmente pausar o jogo quando o tiro do Elecman estiver causando dano no chefe. Dessa forma, quando você despausar o jogo, o dano é contado de novo por algum motivo. Muitos jogadores fazem isso para causar muito dano de uma vez, ao invés de esperar o chefe se formar no outro lado da arena e só daí então causar um dano nele. E assim concluímos a primeira fase do Dr. Willy. Na segunda fase do Dr. Willy, começamos em umas plataformas com muitos buracos, então se cair já sabe, né? Só que nessa fase somos surpreendidos com a aparição do Cutman ao final dessa primeira parte. A diferença é que aqui não temos as pedras gigantes para usar o poder do Gutsman, então aqui eu só derroto o Cutman com o tiro padrão do Mega Man mesmo. Em seguida, caímos em outra área com muitos buracos para o precipício. E ao final dessa área, quem nos encontra é o Elecman, então eu já saco o poder do Cutman para derrotar ele bem rápido. Depois precisamos passar por mais uma área com buracos, e dessa vez com umas bombas também. E por uma área de descida com alguns inimigos, até chegarmos no chefe dessa fase. E o chefe dessa fase é o Mega Man, um clone do Mega Man na verdade. Eu quase nunca passo esse chefe sem tomar dano, mas a tática que eu uso nele é pegar o poder do Fireman e ficar dando uns pulos e atirar. Por algum motivo, várias vezes o clone fica sem atirar quando faço isso, então pra mim é a melhor tática. A terceira fase do Dr. Willy muito me lembra uma tubulação. Parece que estamos descendo pelo cano igual o Mario aqui. E se a primeira fase do Dr. Willy é a mais difícil do jogo, essa aqui é a mais fácil na minha opinião. Vamos descendo, passando por alguns inimigos, até chegarmos nessa parte completamente horizontal, que parece que somos atingidos por água que nos empurra também. Passamos só por mais alguns inimigos e já chegamos no chefe. E agora nós vamos enfrentar bolhas. Quer dizer, são bolhas com um treco no meio que parece uma máquina ou sei lá. Enfim, esse chefe é bem tranquilo. São 7 bolhas no total, se não me engano. E podemos usar o poder do Gutsman para acertar algumas delas com as pedras e matá-las instantaneamente. O desafio é que após cada bolha derrotada, a próxima é mais rápida que a anterior, mas é bem tranquilo. Chegamos na quarta e última fase do Dr. Willy, e do jogo também. De início, passamos por aqueles inimigos da escada e por um corredor que por algum motivo tem vários Gutsman no teto. Até chegarmos nessa parte com várias estacas e essa plataforma que nos leva até esse item aqui, que basicamente recupera a vida e todos os poderes do Mega Man por completo. É a única vez que esse item aparece no jogo inteiro, e ele basicamente prepara a gente para o que está por vir, que é uma Boss Rush, ou uma sequência de chefes anteriores que já derrotamos. Na outra fase, a gente já derrotou 2 deles, e aqui tem os outros 4.
Agora, o motivo de terem separado eles dessa forma eu não sei. O engraçado aqui é derrotar o Iceman sem nem precisar sair do lugar. Ah, uma outra coisa que fiz aqui que não fiz antes foi usar o poder do Bombman para derrotar o Gutsman, já que quando eu derrotei ele eu ainda não tinha esse poder. Fica como um extra para ver esse poder em ação. Com isso, chegamos no chefe final do jogo, que é o Dr. Willy. Finalmente, velho chato. E a luta contra ele tem dois estágios, digamos assim. No primeiro, ele atira esses tiros pra cima e eles caem no Mega Man. O poder do Fireman é o ideal contra ele aqui. E se você atirar de perto, ele causa mais dano ainda. Já no segundo estágio, ele atira esse tiro maior que fica dando voltas. Para esse estágio, o ideal é atirar com o poder do Cutman e sempre tentar ficar perto dele, mas não o suficiente para ele te causar dano, porque assim você evita o tiro dele. E com isso, conseguimos zerar o jogo Mega Man. Bom, gente, como falei, eu jogo esse jogo desde pequeno e vi várias dicas de como passar pelas fases. Mas eu não sou um pro player, então eu morro, tomo dano e tudo mais. Mas o intuito desse vídeo é apenas compartilhar a experiência que eu tenho com o jogo, porque eu gosto bastante da saga Mega Man, em especial os jogos antigos do NES ou Nintendinho. Caso vocês tenham gostado, peço que deixem o seu like no vídeo e se inscrevam no canal, para que eu continue fazendo esses vídeos. Então é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.